Então, fazendo uma revisão do conteúdo que vai cair na prova, iniciando com potenciação. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de como resolver uma potência. A potência, ela é formada por base e expoente, certo? Base e expoente. Então, quando você vai resolver uma potência, você pega a base e vai multiplicar. Quantas vezes você multiplica? Depende do expoente. Nesse caso aqui, expoente 2. Então, eu pego a base que é 3 e repito 2 vezes. 3 vezes 3, 9. Sempre multiplicando. E quando essa base é negativa? Então, você faz a multiplicação da mesma forma. Menos 3. Repetir 2 vezes, porque está elevado a 2. Aí, fazendo a multiplicação, 3 vezes 3, 9. Lembrando que quando a base é negativa, o resultado pode dar negativo ou positivo. Depende do expoente. Se o expoente for par, resultado positivo. A base negativa, aqui ó, tem o menos 2 elevado a 3. Então, primeiro eu peguei o menos 2, repeti 3 vezes. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. A base está negativa e o expoente ímpar. Então, o resultado é negativo. Quando a base está negativa e o expoente é par, resultado positivo. Então, se eu perguntar, toda potência que tem base negativa, o resultado é negativo? Não, nem toda, certo? Segue essa regrinha aqui do expoente. Aí eu trouxe também um exemplo aqui, onde a base é uma fração. Resolve-se da mesma forma. Você pega a fração, que é a base, como está elevada a 2, repetir 2 vezes. Fazendo a multiplicação, 1 vezes 1, 1, 3 vezes 3, 9. Por que o resultado ficou positivo? A base está negativa, só que o expoente é par. Então, resultado positivo. Trouxe também aqui alguns exemplos em que a potência, ela tem expoente negativo. Então, para você resolver, a primeira coisa que deve se fazer é tirar esse sinal de negativo. Mas o que é que eu faço para tirar esse sinal? Inverto a base. Se a base for um número inteiro, o inverso fica 1 sobre esse número embaixo. Então, como a base é 4, o inverso fica 1 quarto. Continua elevado ao mesmo expoente, só que agora positivo. Feito isso, então vamos resolver. 1 quarto, repete 2 vezes, porque está elevado a 2. Então, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Trouxe outro exemplo em que o expoente é negativo. Então, primeira coisa que eu faço, tenho que tirar esse sinal de negativo. Para isso, eu inverto a base. Quando a base for uma fração, menos 2 sobre 3, o inverso é só botar a fração ao contrário. O sinal, se tiver negativo, continua. Você está invertendo apenas os números. 2 terços, então 3 meio. Mudei de posição. Invertendo, tiro o sinal de negativo do expoente. Então, agora eu vou resolver. Vou repetir essa base aqui 3 vezes, porque está elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Como a base está negativa e o expoente é ímpar, então, resultado negativo. Eu também expliquei aqui as propriedades da potência, que são 5 propriedades. No dia que eu dei aula desse conteúdo, pedi para vocês anotarem no caderno. Na hora da prova, podem dar uma olhadinha. Se não anotou, vocês podem acompanhar por essas páginas aqui, que ela tem as propriedades da potência, certo?
Então, vamos aqui. Primeira propriedade chama-se produto, que é multiplicação, de potência de mesma base. A propriedade diz que repete a base e soma-se os expoentes. Coloquei aqui até um sinalzinho de mais para identificar que é somando. Soma-se os expoentes, então aqui é 6. Eu posso ter mais de duas potências. Lembrando que quando uma potência não aparecer nenhum expoente, o expoente é 1, certo? Então, aqui eu tenho a mesma propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes elevado a 8. A segunda propriedade chama-se divisão, que é quociente de potência de mesma base. Essa propriedade ela pode vir dessa forma, com o sinal de divisão, ou em forma de fração, que também é a divisão. A propriedade diz que repete a base e subtrai os expoentes, certo? 4 menos 2, 2. Quando ela vem em forma de fração, da mesma forma, repete a base e subtrai. Quando você vai subtrair, é de cima para baixo. 6 tira 2, 4. Aqui eu tenho a mesma propriedade. Repete a base e subtrai 2 menos 5, 3 negativo, porque o 5 é maior, ficou negativo. A terceira propriedade chama-se potência da potência. Quando tem uma potência elevada a outra. A regra diz que repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Então, aqui tá as 3 primeiras propriedades. Vocês podem, na hora da prova, acompanhar por essas páginas aqui do livro. Certo? Para finalizar as propriedades, aqui eu trouxe as duas últimas propriedades, que é multiplicação, que chama-se produto, de potência de mesmo expoente. O expoente está igual, então repete o expoente e multiplica a base. 4 vezes 2, 8. E a última propriedade, que é quociente de potência de mesmo expoente. Aqui também, quociente quer dizer divisão, certo? Aqui também o expoente está igual. Então, repete o expoente e divide as bases. 6 dividido por 3, 2. Então, está explicada aí as 5 propriedades, todas nessa página, da 26 até a 30. Tá? No livro tem a explicação delas. Olha, aqui eu trouxe um exemplo só, utilizando mais de uma propriedade. Presta atenção. Então, numa questão desse tipo, você vai resolver na parte de cima. Aqui na parte de cima eu tenho multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma-se os expoentes. Fica elevado a 7. Na parte de baixo, eu tenho potência da potência. Repete a base e multiplica os expoentes. E por último, eu tenho divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai. Lembrando que quando você for subtrair os expoentes, sempre de cima para baixo. Então, 7 tira 8, um negativo seria essa opção aqui. Então, dando continuidade, outro conteúdo que nós temos na prova é radiciação. Então, a gente sabe que raiz quadrada de um número é o número multiplicado por ele mesmo, né? Por exemplo, raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. E raiz cúbica, quando tem o índice 3, que se chama raiz cúbica, seria um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, por exemplo, raiz cúbica de 125. É 5, porque 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, quando se fala em raiz cúbica, tem que ser um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, deu o resultado que está na raiz. Trouxe aqui alguns exemplos sobre radiciação. Raiz quadrada de menos 4. Era para marcar a verdadeira.
É 2? Não. 2 negativo, não. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, essa daqui tá errada. Raiz quadrada de 12 é 3? Também não. Por quê? Porque 3 vezes 3 não dá 12. Raiz quadrada de 1,44 é 0,12? A de 144 é 12. Mas presta atenção onde é que está o erro. Quando você está procurando raiz quadrada de número com vírgula, quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? Tenho 2. Então, isso quer dizer que no resultado teria que ter só 1. Para essa afirmação estar correta, a vírgula teria que estar aqui, entre o 1 e o 2, certo? Se tiver 4 números depois da vírgula, no resultado tem que ter 2, sempre a metade. Raiz quadrada de 2.500. Por que que é 50? A de 25 é 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Se aqui tem 2 zeros, no resultado só 1, sempre a metade. Ou seja, tirando a prova, 50 vezes 50 dá 2.500. Aqui, eu tenho duas raízes e eu quero saber qual é a alternativa correta. A de 1.600 é 40. Porque a de 16 é 4. Se aqui tem 2 zeros, no resultado sempre a metade, só 1. Então, a de 1.600 é 40. A de 0,009. A de 9 todo mundo sabe que é 3, né? Porque 3 vezes 3 dá 9. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 números depois da vírgula. Isso quer dizer que no resultado eu vou ter a metade, ou seja, 2. Então, 40, que é a de 1.600, e 0,03. 2 números depois da vírgula. A alternativa correta seria letra B. E outro conteúdo que a gente vai ver na prova é sobre sequências. Nós temos sequências numéricas e sequências de figuras. Cada sequência tem uma lógica diferente. Você tem que analisar, por exemplo, nessa sequência aqui, ó. Você tem que analisar quanto é que está aumentando de um para outro. Do 1 para o 2 aumentou 1, do 2 para o 4 aumentou 2, do 4 para o 8 aumentou 4, do 8 para o 16 aumentou 8. Então, seguindo essa lógica, aqui vai aumentar 16. Está aumentando sempre o dobro do anterior. Se aqui aumentou 8, então aqui vai aumentar 16. Então, aumentando 16 fica 32. Nessa outra sequência, ó, do 2 para o 3 aumentou 1, do 3 para o 5 aumentou 2, do 5 para o 8 aumentou 3, do 8 para o 12, 4, do 12 para o 17, 5. Então, seguindo essa lógica, agora vai aumentar 6. Se vai aumentar 6, então o próximo termo é 23. E eu também tenho sequências de figuras. Se eu perguntar, quantas bolinhas vai ter na próxima figura? Então, a maneira mais prática é você ir contando. Na primeira figura eu tenho 3, na segunda 6, aqui 10, aqui 15. Aí eu tenho que ver quanto é que está aumentando de uma para outra. Aumentou 3, aqui 4, aqui 5, aqui, pela lógica, vai aumentar 6. Se vai aumentar 6, aqui tinha 15 bolinhas, aumentando 6. Então, nessa próxima figura, teria 21 bolinhas. Então, aqui, esse vídeo, ele tá revisão, é apenas uma revisão, certo? Dos 3 conteúdos que vai ter na prova: potenciação, radiciação e sequência. Eu espero ter ajudado a vocês ter algumas dúvidas com esse vídeo.